Estamos de volta. Hoje você acompanha a atuação do advogado que lida com o direito do consumidor. Quem conversa com a gente é Paulo Roque Couri, que atua na área há 10 anos. O que faz um advogado do direito do consumidor? O que ele faz? Como qualquer advogado. Aí não tem mistério. Ele tem que conhecer a área que ele atua. Agora, qual que é o problema que eu vejo nessa atuação dos advogados em direito do consumidor? É que, para conhecer bem o direito do consumidor, não adianta pegar o código e ver artigo 1º, artigo 2º, eu sei o que é artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Não adianta. Você vai conhecer todo o código e não vai entender de direito do consumidor. Apesar dele ser pequenininho, dá a impressão que é facinho, mas não é por aí não. Né? São mais de 100 artigos, não é tão pequeno assim. Mas não adianta você pegar o código e dizer, entendo o código do artigo 1º ao último e dizer que eu conheço o direito do consumidor. Por que isso? O direito do consumidor, você precisa conhecer razoavelmente bem o direito privado. O que é o direito privado? É o direito dos contratos, é o direito das obrigações, responsabilidade civil. E muitas vezes, aquela pessoa que quer se especializar em direito do consumidor, ela só conhece o código, ela não conhece os institutos de direito contratual, de direito das obrigações. Aí ele tem dificuldade. Aí ele não consegue, por exemplo, resolver questões, porque o código ali, na letra fria dele, ele não te dá solução. Você precisa conhecer, vai falar de contratos. O código não explica o que é um contrato de compra e venda, o que é uma prestação de serviço. Isso está no Código Civil. Se você não conhece isso lá no Código Civil e conhece bem, você não consegue fazer uma boa defesa. Da mesma maneira, a questão da responsabilidade civil, das indenizações. O código apenas diz, se o consumidor teve prejuízo, tem que indenizar. Mas como indenizar? Qual o montante indenizar? O que é o dano moral? O que é o dano material? Você precisa ir aos outros diplomas legais, no caso aí o Código Civil. Meu nome é Arthur Fernandes e eu gostaria de saber qual é o melhor campo para atuar, como autônomo ou ligado às empresas. Eu sou da ideia de que você deve trabalhar com o menor custo possível. Você começando, ingressando no mercado de trabalho, o ideal é que você não tenha um custo muito elevado. Então, como autônomo, pode ser aí uma boa opção. Porque se você for constituir uma pessoa jurídica, tem aí gastos com contador, você já teria que ter uma clientela maior. Deixa a formação da pessoa jurídica para um segundo momento. O importante nesse momento é o cliente que você tiver, você dedicar a ele toda a atenção. Meu nome é Caio César Guiar Borges e eu queria saber quais os tipos de clientes que o advogado de direito do consumidor pode atender. O advogado em direito do consumidor pode atender o próprio consumidor, as associações de defesa do consumidor e pode atender também o próprio fornecedor. Como falamos aqui, o fornecedor precisa conhecer razoavelmente os direitos do consumidor para evitar riscos demasiados no mercado. Então, o trabalho preventivo junto ao fornecedor, ele costuma dar muitos resultados e geralmente é muito bem pago no mercado. Então, isso pode dar resultado. Agora, dizer, eu sou advogado especialista em direito do consumidor, só advogo para o consumidor, isso não existe. Você tem que, com ética, poder defender tanto o consumidor quanto o fornecedor. Um advogado da área de direito do consumidor, ele também atua em tribunais superiores, até uma causa chega até uma esfera do Supremo. Já tivemos aqui, várias causas nossas em consumidor que foram ao STJ, perdemos em primeira e segunda instância, fomos ganhar no STJ. Já ganhamos em primeira e segunda instância, fomos perder no STJ. Que tipos de causas chegam até lá? Veja, qualquer causa, menos de juizado especial, né? Menos as causas do juizado especial, mas qualquer causa acima de 40 salários mínimos em tese pode chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Então, nós tivemos causa aqui de um seguro de mais de 4 milhões de reais, que a seguradora não queria pagar a consumidora, fomos aí, perdemos em primeira e segunda instância, ganhamos no STJ. E ganhamos, né, invocando o Código de Defesa do Consumidor. E quais são os tipos de causa que um advogado de direito do consumo mais lida no dia a dia? Veja, a situação hoje que tem dado muito problema é cartão de crédito. Defeito de veículos, relações bancárias, juros bancários. O consumidor contrata e depois ele percebe que ele está devendo muito mais do que ele imaginou. Então, essas situações aí dos tribunais estão repletas de causas nesse sentido. Meu nome é Juan Alves, eu queria saber quais são as áreas contempladas pelo direito do consumidor. Você tem o direito contratual do consumidor, você tem a responsabilidade civil do fornecedor, que envolve aí, você precisa conhecer de direito civil,
sobretudo a parte de responsabilidade civil que está no Código, você tem a parte de direito administrativo do consumidor, você tem a parte de direito processual do consumidor, direito penal do consumidor, ou seja, o direito do consumidor, ele se interliga com vários ramos do direito. E é preciso conhecê-los razoavelmente bem para que você tenha uma boa atuação no direito do consumidor. Ah, mas eu não gosto de direito penal. Então, você não precisa atuar em direito penal do consumo. Mas você pode atuar em áreas, por exemplo, como direito contratual do consumidor. Meu nome é Thaís Magaldi e eu queria saber se é interessante atuar em várias frentes ou me concentrar em só uma. O mercado é que diz. Não adianta você falar assim, eu vou advogar só em direito do consumidor, se o mercado não lhe dá clientes. Então, no primeiro momento, você tem que pagar seus custos. Você tem que se viabilizar financeiramente. Então, você pode atuar, sim, em várias frentes. Meu escritório, por exemplo, não atua apenas com direito do consumidor. Ele atua na área de direito societário, direito contratual, direito empresarial. Então, veja, o importante é que tudo que você faça no seu escritório, você tenha condições de fazer bem. Como que é o direito do consumidor no mundo? Assim, você tem como estar estudando fora do Brasil a respeito desse código, na verdade, ou só a matéria? Como funciona? Veja, eu estive em Portugal, fiz minha especialização em direito do consumidor em Portugal. Mas direito do consumidor de Portugal? Não, veja bem, porque hoje o Código Brasileiro era muito estudado, porque ele é muito elogiado. O Código Brasileiro é muito elogiado. Ele tem capítulos que nenhum código no mundo tem. Por exemplo, a defesa coletiva do consumidor. Lá, por exemplo, em Portugal não tem, na França não tem. A França, há pouco tempo, estava discutindo como um projeto de lei exatamente que introduzia lá a figura da ação coletiva que é nossa, que nós temos aqui no Brasil. Né? Então, o importante é você estudar o sentido dos institutos, a finalidade dos institutos. Eles vão ganhando roupagem diferente conforme as realidades, mas eles são muito parecidos em todo mundo. Meu nome é Vladimir Fernandes Bezerra e eu queria saber se fazer pós-graduação é fundamental para trabalhar nessa área. Vejo uma boa pós, sim, mas não qualquer pós. Porque na pós o importante é a postura do aluno. O aluno vai ter oportunidade de trabalhar ali mais temas de direito do consumidor e ele não se contentar apenas com as exposições do professor. Ele pegar, sobretudo, a referência bibliográfica e estudar essas referências, o que esses autores dizem, e depois fazer aí uma boa monografia em direito do consumidor. Se ele conseguir tempo para essa pós, dedicando-se a ela com afinco, os resultados vão aparecer. Mas não fazer uma pós apenas para ter título. Eu acho que o estudante brasileiro estuda pouco. Concorda? Concordo, eu tenho que admitir. Eu sou professor, eu tenho bons alunos, tive bons alunos nas faculdades, mas eu me apavorei um pouco, esse pouco comprometimento com o estudo. Qual o grande problema que está acontecendo? O aluno na faculdade está estudando menos que ele estuda no segundo grau, em média. Nossa. Ele estuda mais no segundo, não sei se isso aconteceu com a Ângela. No segundo grau, porque a pressão para o vestibular exige tão grande que ele tem mais horas de estudo que na universidade. Isso é um contrassenso. E a faculdade de Direito, doutor Paulo, não sei se o senhor concorda, mas também há uma banalização, porque cada vez mais faculdades, cada vez mais alunos dentro de uma sala, esse é outro o que problema. acaba comprometendo o estudo. É a mercantilização exagerada do ensino. Devem ter lucros, sim, mas banalizaram muito. Então, eu acho que tem que forçar o aluno a estudar. Você tem que exigir do aluno. Então, eu acho hoje que o aluno ele precisaria estar usando melhor seu tempo. Boa parte deles. Há uma minoria que estuda muito. E essa minoria que está se dando que brilha. E essa minoria que está brilhando no mercado. Depois do intervalo, os livros para quem está de olho nessa área de atuação e mais informações sobre a carreira.